Fala projetistas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, os nossos vídeos de terça-feira. E aqui, nesse vídeo, eu vou falar sobre harmônicas de terceiro grau relacionado a neutro. Nossa, Márcio, que complexo! Isso foi uma pergunta de um inscrito do nosso canal, vou deixar a pergunta dele aqui. Ele quer saber como funciona, como que dimensiona, né? Como que deve ser consideradas as harmônicas quando se envolve neutro. Em circuitos trifásicos e em circuitos bifásicos. Vamos lá, vamos entender isso agora. Roda a vinheta, produção. Então a primeira coisa que você precisa entender é que as harmônicas são geradas por cargas não lineares. Se você pensar em cargas com circuitos eletrônicos, aqueles circuitos internos eletrônicos, eles geram as harmônicas, tá? Aqueles circuitos internos. Então aquelas cargas não lineares, aqueles circuitos formados por tiristores, por exemplo, eles podem gerar harmônicas na rede. E essas harmônicas na rede vão influenciar na forma de onda natural de corrente de um circuito, por exemplo. E ele vai distorcer essa forma de onda. Então quando a gente fala taxa de distorção harmônica, é justamente a taxa de quanto essa corrente de harmônicas de outra frequência estão distorcendo a fundamental. Tá? Então vamos supor que a fundamental ela esteja aí na faixa de 60 Hz, né? Que é o nosso caso. Você vai ter as harmônicas geradas por cargas não lineares aí de 120 Hz, né? Você vai ter harmônicas geradas aí por 240 Hz e assim por diante. Ou seja, essas harmônicas que estão sendo geradas, elas distorcem a fundamental. E essas harmônicas nessa frequência aqui, elas vão ter correntes, né? Então elas vão simplesmente gerar correntes que distorcem essa forma de onda fundamental, explicando aqui de maneira simples, só para você conseguir entender. E onde é que entra o neutro nisso, Moacir? O neutro entra no seguinte: o circuito que é trifásico, aqui vamos falar do trifásico, por exemplo. Um circuito que é trifásico, né, com o neutro aí aterrado, o que acontece nesse circuito trifásico? Você vai ter aqui corrente da fase A, né? Corrente da fase B, corrente da fase C. Você vai ter aqui as três correntes de cada fase. Em relação ao neutro, se eu tiver harmônica na fase A, na fase B e na fase C, elas vão se somar no neutro. Então, você vai ver aí que pode ter circuitos, principalmente circuitos de quadra distribuição, circuitos de entrada, que vão ter o neutro com uma seção transversal maior do que a seção das fases. E isso está previsto na NBR 5410, tá? Mas como que eu vou medir isso aqui, Moacir? Como é que eu vou saber? Você tem que saber a taxa de distorção harmônica das fases, né? Você tem que saber qual é a taxa de distorção harmônica dessas fases aqui. Em relação às taxas de distorção harmônica que são geradas por essas cargas não lineares, a gente tem as distorções harmônicas ímpares, né? Que são as de terceira ordem, certo? Que são as de nona, né? E assim por diante. Então, essas taxas de distorção harmônica que são de terceira ordem e suas múltiplas, elas que vão literalmente se somar aqui e pode gerar uma seção maior no neutro. Então, a gente se preocupa com taxas de terceira harmônica e os múltiplos, tá? Que são as ímpares, as harmônicas ímpares. Elas que causam aí esse problema na rede em relação ao aumento da corrente de projeto. A corrente de projeto que a gente fala é a nossa IB, né? A gente chama ela de corrente de projeto. Então o que acontece? Essas harmônicas ímpares vão influenciar na corrente final de projeto e principalmente na corrente do neutro. A corrente do neutro eu vou chamar ela de IN, tá? Chamar ela de IN para você conseguir entender o que a NBR 5410 pensa aí em relação a isso. Então a gente tem IB, que é a corrente específica da carga, que eu vou colocar a corrente, né? Corrente da carga, certo? Só para você conseguir entender, a gente chama de fundamental. E aqui a gente tem a corrente do neutro. Essa corrente do neutro aqui, ó, eu vou já incluir as harmônicas para você conseguir entender e aí te mostrar o que a NBR 5410 fala disso. Então o que a NBR 5410 vai falar disso? Se eu tiver uma taxa de distorção harmônica, tá, das fases em relação à fundamental, das fases em relação à fundamental, menor ou igual a 15%, a seção do neutro pode ser menor do que a seção da fase em circuitos trifásicos ou bifásicos. Então, se eu tiver uma taxa de distorção harmônica menor que 15%,
a seção menor ou igual a 15%, a seção do neutro, vou colocar aqui, ó, seção do neutro pode ser igual, pode ser menor, na verdade, do que a seção das fases. Se eu tiver uma taxa de distorção harmônica que está entre 15%, tá? Menor ou igual a 15%, certo? E menor do que 33%, aí o que eu tenho? Eu tenho a seção do neutro igual à seção da fase. Que é o que a gente vê na maioria dos casos hoje em qualquer projeto elétrico que você vê. Se você tem uma taxa de distorção harmônica entre 15% e menor que 33%, a seção do neutro vai ser igual aí à seção das fases, a seção transversal desses cabos. Agora, se você tem uma taxa de distorção harmônica maior do que 33%, aí geralmente não, aí tem que ser a seção do neutro maior do que a seção das fases. É isso, a priori, que a NBR 5410 traz pra gente. Mas, Moacir, como é que eu calculo isso aqui? Deu uma taxa de distorção harmônica que eu medi lá, ou estou prevendo na minha rede, maior do que 33%. Como é que eu calculo a seção do neutro? É aí que a gente vai entrar na NBR 5410 agora. Então vamos lá, o que a NBR 5410 vai pensar aqui para a gente encontrar essa corrente do neutro e a partir daí saber qual que vai ser a seção. Porque se eu sei qual que é a corrente, gente, eu vou olhar nas tabelas de seções transversais e verificar qual que vai ser a seção específica para o neutro de acordo com a minha carga, né? Mas qual que vai ser a minha corrente do neutro, incluindo as harmônicas? Vai ser um fator FH, tá? Um fator relacionado à taxa de distorção harmônica, multiplicado pela corrente de projeto, incluindo as harmônicas. Tá? Então, eu vou calcular essa corrente de projeto incluindo as harmônicas e multiplicar por um fator FH que está na tabela da NBR 5410, essa tabela aí, ó, que você está vendo na tela, beleza? Então, é assim que eu calculo a corrente do neutro para saber a seção. Então, olha a lógica. Primeiro eu tenho que saber qual que vai ser as taxas de distorção harmônica ímpares, seus múltiplos, de terceira ordem e seus múltiplos. Depois eu tenho que saber como calcular a corrente de projeto específica de acordo com essas taxas de distorção harmônica, que é bem simples. E aí, a partir disso, eu vou aplicar essa corrente aqui, multiplicado por um fator FH, para saber qual que é a corrente do neutro. Vamos para um exemplo que aí vai ficar bem mais fácil. Então, vamos lá para um exemplo. Ó. A corrente do neutro, que eu quero saber a seção específica do meu circuito, é um fator FH, que está no NBR 5410, multiplicado pela corrente de projeto. Para eu achar primeiro e calcular essa fórmula aqui, eu preciso achar primeiro a corrente de projeto. Para achar a corrente de projeto, eu preciso saber qual que é a corrente fundamental. Essa corrente fundamental é aquela que você calcula na carga. Então lá a carga ela tem uma potência X, aplicando um fator de potência Y pela tensão, você vai ter uma corrente específica. É a corrente que você calcula para o dimensionamento de uma carga normal. E aí vamos supor que ela tem essa carga específica, uma harmônica de terceira ordem, tá? Muito alta, de 40 A, é a terceira harmônica, e uma de quinta ordem também, ímpar, né? De 15 A. Isso aqui é muito alto, geralmente a gente tem taxas menores, mas pode ser que em uma edificação tenha taxas nesse nível. E aí a gente está pensando num circuito trifásico. Como que eu calculo a corrente do neutro aí nesse caso? A gente já sabe que essas correntes basicamente, algebricamente, se somam, né? Então, existe uma fórmula para a gente calcular essa corrente, que é o que a gente está sabendo aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer, vou marcar aqui como 1. Qual que é a corrente de projeto? A corrente de projeto aplicando as harmônicas, ela vai ser basicamente o seguinte. Ela vai ser a raiz quadrada da fundamental ao quadrado, mais a terceira harmônica ao quadrado, mais a de quinta harmônica ao quadrado e assim por diante, enquanto houver níveis de corrente de harmônicas ímpares. Geralmente a gente vai até a quinta harmônica porque da sétima harmônica, nona harmônica e assim por diante, a gente vai ter correntes já muito baixas. Geralmente a gente trabalha dessa forma, vai até, por exemplo, a quinta harmônica, se eu tenho aí correntes consideráveis na quinta harmônica. Então o que a gente vai fazer? A corrente B, ela vai ser basicamente a raiz de 80 ao quadrado mais 40 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Vai ser basicamente isso, gente. Para eu achar a corrente do projeto. Mas, Moacir, como que eu faço para saber qual é o valor da terceira harmônica? Qual é o valor da quinta harmônica? Medindo! Mas em projeto, Moacir, como é que eu vou fazer? Você vai saber quais as cargas existentes nessa edificação e vai fazer uma previsão.
Eu fiz uma live sobre isso, eu vou deixar essa live aberta aqui para você entender como é que se faz essa previsão e estudar de forma mais aprofundada sobre isso. Então, tá aqui a live para você conseguir ver, vou deixar aqui produção a live. Tá aberta aí a live para você conseguir ver. Essa live vai ficar só uma semana porque ela é exclusiva da comunidade. Então, isso aqui é para você conseguir entender, porque eu não consigo explicar tudo aqui num vídeo só. Aí eu vou precisar de uma live. Mas, como é que eu faço para saber, Moacir? Primeira coisa, medindo se a edificação já é existente. Segunda coisa, se a edificação é via projeto, você tem que fazer uma estimativa das taxas de distorção harmônica. Não tem jeito, tá bom? Então, o primeiro cálculo que você vai fazer é esse aqui, certo? Então, a minha corrente de projeto aqui, ela deu, deixa eu ver quanto deu aqui. Ela deu 90,86 ampere. Essa foi a minha corrente de projeto, incluindo as harmônicas. E agora, eu tendo essa corrente de projeto aqui, o que eu vou fazer? A NBR 5410 pede para a gente comparar a terceira harmônica, que no caso é a minha maior corrente. Então, eu vou pegar a minha terceira harmônica e comparar em relação à fundamental. Então, a minha taxa ela vai ser o seguinte, ela vai ser 40 dividido por 80. Isso aqui vai me dar 0,5. Ou seja, eu tenho uma taxa de distorção harmônica em relação à fundamental de 50%. Então, entenderam o que eu fiz? Eu simplesmente encontrei minha taxa de distorção harmônica. Eu pego 40 dividido por 80. 40 é o quê? A minha terceira harmônica, minha corrente terceira harmônica. Divido por 80, que é a minha fundamental, e eu vou ter a taxa de distorção harmônica da terceira harmônica. Vou pegar essa taxa aqui e olho na tabela do FH. Coloca aí, produção, na tela agora, a tabela específica, e aí essa tabela ela vai estar incluindo aí entre 46% a 50%, um fator FH de 1,35. Então, eu vou ter aqui 1,35, que é justamente o meu fator FH relacionado à corrente do neutro que eu vou ter. Nesse caso, ó, por que eu fiz isso aqui? Só para consultar a tabela. Então, eu fiz isso aqui só para consultar a tabela. Consultei a tabela da norma, o que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente aplicar a fórmula. Então, aplicando a minha fórmula aqui, ó, eu vou ter que a corrente do meu neutro vai ser 1,35, que nós encontramos diretamente lá na tabela, né? A taxa que envolve aí até 50% de distorção harmônica. 1,35 multiplicado pela minha corrente de projeto, que é 90,86 ampere. Isso vai dar especificamente para a gente aí aproximadamente 122 ampere de corrente. Ou seja, a gente vai ter uma corrente do neutro de 122 ampere e uma corrente aí para as fases, incluindo harmônicas, de 90,86. Por isso, nesse caso, considerando 50% de taxa de distorção harmônica em relação à terceira harmônica, eu vou ter, consequentemente, uma seção em milímetros quadrados do condutor neutro maior do que a seção das fases. Tá? Então, para eu fazer esse cálculo, eu tenho que saber qual que é a minha taxa de distorção harmônica de terceira ordem, de quinta ordem, de sétima ordem, de nona ordem e assim por diante, para eu conseguir aplicar essa fórmula de acordo com a NBR 5410. Isso aqui é um S, tá, pessoal? Só um parênteses, viu, produção? Isso aqui é um S, não é um 5, não. Porque a seção é o S de seção transversal em milímetros quadrados. Mas nesse caso aqui, ó, você pode ver que a gente tem uma corrente de 122 ampere, que é uma corrente maior do que a corrente de projeto. Moacir, é muito empírico, né? Como é que eu vou saber essas correntes? Assista a live que você vai ter uma noção de como você vai saber, mas a maneira mais fácil de você conseguir saber é medindo em uma edificação já existente. Então a gente vê esse problema em edificações existentes, né? O neutro lá esquentando. Por que o neutro está esquentando? Por que o neutro está pegando fogo? Porque justamente você tem a somatória dessas correntes de harmônicas ímpares diretamente no neutro. Então você tem que fazer esse cálculo porque você vai ver que a corrente do neutro vai ser maior do que a corrente das fases, né? Esse é o cálculo da NBR 5410. Então é isso, espero que você tenha aprendido como calcular a corrente no neutro quando você tem taxas de distorção harmônica de terceira ordem e seus múltiplos. É dessa forma aqui. Como é que você faz para saber esses valores de corrente de terceira ordem, quinta ordem e assim por diante? Você mede ou você faz uma estimativa em projeto, tá? Isso é muito importante. Veja a nossa live que está aberta, já que eu estou fazendo esse conteúdo especial e eu quero complementar, a live está aberta por uma semana. Assista essa live que você vai conseguir entender melhor, mas esse é o cálculo que você tem que fazer,
Você tem que achar a corrente de projeto, achou a corrente de projeto, compara a terceira harmônica com a fundamental para ver a taxa específica em porcentagem, consulta a tabela, consultou a tabela, simplesmente aplica a fórmula. Essa é a maneira de você fazer o cálculo da corrente do neutro para saber a seção transversal do mesmo, tá certo? Então é isso, espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque é assim que faz o cálculo e é assim que determina qual que é a corrente do neutro quando eu tenho harmônicas ímpares. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.